Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Antônio Sanches e vamos para mais uma aula de Direito Civil. E nesse vídeo eu quero falar com você sobre imputação do pagamento. Já te convido a conhecer as minhas redes sociais e se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito. Muito bem, vamos falar de imputação do pagamento. Imputar quer dizer apontar, indicar. Então você imagina o seguinte, você tem uma pessoa que tem vários contratos com outra pessoa. E em todos esses contratos, a pessoa é devedora. Ok? Então, eu vou desenhar para você, dá uma olhadinha lá, na seguinte situação. Então, você tem lá o A e o B. Entre eles, existem vários contratos. O B deve. O A é credor. Só que o B ele tem um contrato de 100, ele tem um contrato de 50, ele tem um contrato de 150. E aí, o que acontece? O B ele pega e entrega para o A 150. Note, ao entregar esses 150, ele pode quitar essa dívida inteira ou ele pode quitar essas duas dívidas inteiras. Pergunta-se, qual dívida será quitada? Para qual dívida será imputado o pagamento? Para qual dívida será apontado o pagamento feito pelo B? Okay? Isso é imputação do pagamento. Então, aquele que paga, ele aponta qual dívida dele ele está pagando. Ok? Então, na verdade, a imputação do pagamento é uma forma de extinção obrigacional na medida em que o devedor vai escolher qual das dívidas dele ele vai quitar, ele vai pagar, ele vai adimplir e, com isso, efetuar a extinção da dívida. Ok? É isso que a gente vai ver nesse vídeo. Então, a imputação, o conceito de imputação do pagamento é isso. É o apontamento, a indicação feita pelo devedor a respeito de qual dívida ele está quitando. Como você está vendo aí, existem alguns requisitos para a imputação do pagamento. Primeira coisa, eu tenho que ter multiplicidade de débitos, o que eu mostrei aqui para você. Eu tenho vários débitos do B em relação ao A. Eu tenho que ter identidade de sujeitos, ou seja, os mesmos sujeitos nesses vários vínculos obrigacionais. Eu também tenho que ter a liquidez dos débitos, ou seja, todos os débitos que o B tem para com A são líquidos, já têm o valor especificado. E também os débitos devem estar vencidos. Então, entre esses débitos vencidos, ocorrerá o apontamento por parte do B. Okay? Uma das coisas mais importantes na imputação do pagamento é você saber quem faz, a quem compete imputar o pagamento feito, a quem compete apontar para qual dívida há a quitação. E a regra é que o devedor tem a prioridade no momento do pagamento. Então, o devedor paga e indica a que débito ele se refere, ok? Então, existe uma ordem estabelecida. O primeiro sujeito responsável pela imputação é o devedor. Ele está se livrando da dívida. Ele tem o direito de escolher qual dívida ele está quitando. Porém, o devedor não é completamente livre para fazer essa imputação. Ele tem algumas limitações. Vamos olhar quais são as limitações à imputação do pagamento. Primeira coisa, se ele tem dívida vencida e dívida não vencida, ele não pode imputar em dívida não vencida se o prazo se deu em benefício do credor. Ok, porém, dá uma olhada aí no artigo 133 do Código Civil. Você sabe, segundo o artigo 133, que a regra é que o prazo é concedido em benefício do devedor. Por isso, essa circunstância que você está vendo dificilmente vai acontecer. Por quê?
para que o prazo seja dado em benefício do credor, há necessidade de cláusula expressa. Dá uma olhadinha no seu artigo 133 do Código Civil, que ele diz isso. Ele fala, salvo estipulação em contrário, os prazos são concedidos em favor do devedor e não em favor do credor. Porém, essa é a regra. Pode ter cláusula dizendo o contrário. Se houver cláusula dizendo o contrário, que o prazo é dado em relação ao credor, em benefício do credor, aí o devedor não pode fazer a imputação em dívida não vencida. Uma outra limitação que nós temos também, o devedor não pode imputar o pagamento de uma dívida de valor maior do que o pagamento que ele está fazendo. Por exemplo, se eu tenho lá o credor e o devedor. E aí vamos imaginar que entre eles existam dois contratos. Eu tenho um contrato de 50 e um contrato de 100. Aí o devedor entrega dinheiro no montante de 50. Ele não pode dizer, olha, eu estou pagando metade da dívida de 100. E por que ele não pode fazer isso? Por uma coisa que a gente já aprende lá desde a teoria geral das obrigações. O combinado não sai caro. Artigo 313 do Código Civil. O credor não é obrigado a receber prestação diversa da pactuada. Se eu te devo 100, e também tem um outro contrato que eu te devo 50, e eu te entrego 50, eu não posso falar, abate metade do 100 e depois eu dou outra metade. Por quê? Porque você, credor, você, credora, tem o direito de receber exatamente aquilo que foi pactuado. Ademais, se você der uma olhadinha no artigo 314 aí do seu Código Civil, você vai perceber que o parcelamento, o pagamento em cotas, só é possível com a anuência do credor. Essa anuência até pode ser dada depois, não tem problema nenhum, mas exige-se a anuência do credor para que o pagamento possa ser feito de forma parcelada. Okay? Vamos para uma outra limitação. O devedor não pode imputar o pagamento no capital se existem juros vencidos. Nossa, Antônio, por que isso? É simples. Imagina o seguinte, eu te devo 100 e não paguei. Conforme eu não paguei, vencida a dívida e não paga, começam a correr os consectários, juros e correção monetária. E aí eu te entrego o dinheiro e falo, olha, abate do principal. Por que eu não posso fazer isso? Porque ao abater do principal, eu vou impedir que os novos juros aconteçam. Porque o direito civil não admite juros sobre juros. Ele só admite juros sobre o capital. Então, quando eu faço a imputação, eu obrigatoriamente estou quitando os juros. Porque se eu quitar o principal, se eu quitar o capital, não haverá formação de novos juros para o período seguinte. Okay? E isso, então, caracteriza um decréscimo, caracteriza uma prejudicialidade em relação ao credor. E é por esse motivo que, havendo capital e juros vencidos, a imputação feita pelo devedor somente pode acontecer nos juros, como você está vendo aí. Okay? Pois só o capital gera mais juros, é o que está lá, por isso a limitação do artigo 354. Pois bem, acontece que o devedor ele faz a imputação quando ele paga. Então ele paga e aponta qual dívida ele está pagando. Mas e se ele não fizer isso? E se o devedor não fizer esse apontamento? Se ele não fizer esse apontamento, o credor fará o apontamento. Então, se o devedor entrega dinheiro, entrega o pagamento e não se refere a qual está quitando, ele tem que aceitar, a lei coloca que ele vai aceitar a imputação feita pelo credor. E ele não pode mais reclamar, já que ele, ao pagar e não fazer a imputação, ele abriu mão desse direito. Okay? Mas pode acontecer de tanto o devedor como o credor não realizarem a imputação. Quando isso não acontece, a lei tem que ter uma saída, e ela tem uma saída. A lei, então, é o terceiro, como se fosse a terceira pessoa aí a fazer essa imputação. E a lei estabelece uma ordem para a imputação. É a imputação legal. Imputação legal que só se aplica quando o devedor não fez no momento do pagamento
e quando o credor não fez ao passar o recibo de quitação. E como é que a lei estabelece isso? Vamos lá. Primeira coisa, dívidas vencidas há mais tempo, ok? Então, muito cuidado com pegadinha. Não é a dívida mais antiga, não é a dívida contratada há mais tempo. Não, não. É a dívida vencida há mais tempo. E por que a lei faz isso? Justamente também protegendo os sujeitos da obrigação. Só que agora protegendo o devedor. Porque a dívida mais antiga é aquela que já está contando juros há mais tempo. Então, aquela que venceu antes, dentre aquelas que estão vencidas e não pagas, efetivamente a que venceu antes terá a sua quitação. Porém, pode acontecer de duas dívidas terem o mesmo momento de quitação. Quando isso acontece, tem que ter um outro critério. E a lei estabelece um outro critério. Se todas são vencidas ao mesmo tempo, será paga, será quitada a mais onerosa. Cuidado, mais onerosa não é o montante da dívida. Aí estaremos falando do tamanho da dívida. Mais onerosa é aquela que tem consectários legais mais rigorosos. Por exemplo, uma que tem uma taxa de juros maior, uma que tem um bem dado em garantia. Okay? Então, se eu tenho duas dívidas, uma que tem um bem dado em garantia hipotecária, por exemplo, tem um imóvel dado em hipoteca, e a outra, ambas vencidas no mesmo momento, e a outra não tem garantia nenhuma, obviamente a mais onerosa é aquela que tem o bem hipotecado. Okay? Imputação do pagamento é isso. É um tema bastante simples e defere aos sujeitos da obrigação, e caso não o façam, defere à lei apontar qual é a dívida que está sendo quitada. Ok? É isso aí. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.